No consultório, eu me deparo frequentemente com um momento muito específico e comum e doloroso na terapia. A paciente senta ali na minha frente, chega um ponto que ela respira fundo e ela diz: Mônica, eu finalmente entendi. Eu já sei por que eu vivo agradando todo mundo, eu já sei de onde vem essa minha necessidade de validação, eu já sei que o meu relacionamento atual me machuca e eu entendi o porquê. Vem aquele silêncio em seguida e logo depois uma pergunta inevitável. Mas, Mônica, se eu já sei de tudo isso, por que eu continuo repetindo exatamente as mesmas coisas? Essa é a grande angústia do autoconhecimento. Descobrir o porquê e continuar ainda assim paralisada. Seja muito bem-vinda de volta. Hoje nós vamos fazer um fechamento dessa nossa travessia. A gente vai falar um pouquinho sobre por que nem toda verdade nos transforma, né? E o que nós precisamos fazer com aquilo que a gente descobriu sobre nós mesmos. E para dar contorno a essa dor, a essa angústia comum no processo de psicoterapia, existe um conto muito curto no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que quase passa despercebido, mas na minha percepção é um dos mais importantes de toda a obra. A história dos 4 rabinos. O mito conta que numa noite estrelada, 4 rabinos receberam a oportunidade única de contemplar a 7ª abóbada do céu. Eles são levados para ver a sagrada roda de Ezequiel. É uma experiência profunda e avassaladora. O encontro direto sobre o que há mais sagrado escondido na superfície da terra. Mas a grande virada do conto é como cada um desses rabinos retorna para a terra depois de ver a verdade. O primeiro rabino enlouquece. Ele fica tão inundado por aquela imensidão, né, que perde as referências do mundo real. O segundo rabino decide perder a fé. Ele minimiza o que ele viu, racionaliza e diz: isso tudo foi só um sonho. Nada disso aconteceu de verdade. Ele escolhe o cinismo para se proteger do impacto de ter que mudar. Já o terceiro rabino, ele fica completamente obcecado. Ele não para de falar sobre o projeto da roda, sobre tudo aquilo. Ele prega de dia, ele prega de noite, ele teoriza, ele escreve, mas na sua vida diária nada muda. Ele se perde na obsessão de pensar sobre o assunto. E o quarto rabino, que era o poeta, simplesmente senta-se junto à janela, ele pega um papel, uma flauta e ele começa a compor canções. Ele é o único que passa a viver melhor. Quando nós olhamos para esses 4 caminhos, nós conseguimos enxergar resistências que envolvem um processo de terapia. Muitas pessoas elas acreditam que se autoconhecer é encontrar respostas prontas. Mas na clínica a gente aprende que amadurecer, na verdade, não é eliminar esses mistérios, né? Mas é conviver, aprender a viver muito melhor ao lado deles. É que a verdade dura que a gente precisa encarar hoje é que nem toda verdade vai nos transformar. Nem toda consciência vai produzir mudanças. E nem toda descoberta gera amadurecimento. E sabe por quê? Porque compreender uma ferida não é o mesmo que curá-la. Você pode passar anos analisando os seus traumas. Você pode passar anos falando sobre eles, pensando sobre eles e continuar, de alguma forma, no mesmo lugar. Como o terceiro rabino, por exemplo, né? Fascinado pela teoria de si mesmo, mas sem viver absolutamente nada de forma diferente em sua vida. E olha que bonito caminho que a gente está fazendo até aqui. La Loba nos ensinou que a gente precisa recuperar os ossos daquilo que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida pelo caminho. O Barba Azul nos ensinou a ter coragem de enxergar o predador e o que nos destrói. Vasalisa nos ensinou a confiar no faro silencioso da nossa intuição. Mas os 4 rabinos, eles chegam para nos fazer a pergunta de ouro. E agora? O que é que eu vou fazer com aquilo que eu descobri? Jung nos alertava sobre uma obrigação moral muito séria, a de sobreviver e integrar o que foi aprendido no mergulho ao nosso self mais profundo. Aprofundar-se no inconsciente é quebrar uma superfície de mentira, mas essa profundidade sem integração pode ser perigosa. Então, do nada serve você contemplar o céu se você não souber voltar para a terra. Tudo isso que você tem descoberto sobre si mesmo está ampliando a sua vida real? Ou você acha que isso está te afastando dos seus vínculos, da sua rotina, do seu corpo?
O amadurecimento não acontece quando nós descobrimos quem somos. Na verdade, o amadurecimento acontece quando nós começamos a ocupar esse lugar na prática. Quando a gente para de viver apenas a partir das expectativas dos outros. Quando deixamos morrer aquilo que já não nos serve e escolhemos sustentar aquilo que precisa viver. Por isso eu quero te fazer uma pergunta central desse nosso encontro. Você está usando o que você descobriu sobre você para viver melhor ou apenas para pensar mais sobre si mesmo? Existe uma diferença monumental entre ter consciência de um problema e ter a coragem de se transformar através dele. Talvez o quarto rabino tenha sido o único que compreendeu o essencial. A profundidade não era o destino final, era apenas uma parte do caminho, da viagem. O destino de verdade era voltar para a janela, para o corpo, para a vida comum, mas voltar de forma inteira, mais presente e mais viva. Porque a vida ela não acontece nas grandes revoluções místicas. Ela acontece no que nós fazemos no dia seguinte a elas. Se essa for a sua travessia, que essa travessia não seja o fim de nada, pelo contrário, seja o começo de uma vida mais verdadeira e mais leve. Como em todos os encontros, o banquete psíquico está servido na mesa. O que fizer sentido para você, para o seu momento de vida, te deu força, você guarda e digere. O que não couber na sua mesa agora, simplesmente você descarta. Eu tenho a impressão que o quarto rabino, ele não voltou com respostas prontas. Ele voltou com uma relação diferente com as próprias perguntas. E é isso que eu desejo para você essa semana. Deixa aqui nos comentários, né, o que é que você tem feito com aquilo que descobriu sobre você mesmo, como é que você está se sentindo com isso. E se você gostou dessa série de travessias, se inscreve no canal, envia esse vídeo para aquela amiga querida que você acha que está precisando voltar para a vida. Um beijo enorme no seu coração e até breve.